Você pode dominar a sua área, ter um conteúdo impecável, mas se a sua comunicação não transmite clareza, segurança e autoridade, a sua credibilidade desmorona. E hoje eu vou te mostrar os 10 erros mais comuns que acontecem no ambiente corporativo e como corrigir cada um deles. Olá, eu sou Fernanda de Moraes, especialista em comunicação e oratória, e convido você a se inscrever aqui no canal Posicione-se para curtir e aproveitar cada um desses conteúdos. Nós temos playlists aqui no canal preparadas para você. Segmentamos, categorizamos cada assunto para você que ministra palestras, para você que conduz reuniões, para você que grava conteúdos para as redes sociais, para você que deseja ter mais autoridade quando falar, melhorar a qualidade das conversas, ter bom relacionamento com os clientes. Olha, são muitos e muitos vídeos. Mais de 800 conteúdos preparados com muito cuidado para você. E para você parar de perder oportunidades, te convido a curtir, deixar seu comentário, pode ser crítica, dúvida, elogio, sugestão, que com certeza lerei cada um deles. Sem mais delongas, vamos que vamos. Por que é tão importante ter uma comunicação assertiva, correta, direcionada no ambiente corporativo? Porque assim nós minimizamos os erros de comunicação. E como esses erros impactam no nosso dia a dia, nos relacionamentos dentro da empresa, nos relacionamentos com o cliente, na nossa marca profissional, na imagem, na reputação, no legado que nós deixamos dentro da empresa e até fora. Por isso que ter cuidado com a maneira como nós colocamos as nossas ideias, defendemos o nosso ponto de vista, é essencial. E vamos ao primeiro erro, que é falar demais e não ouvir. Muitas vezes você tem experiência e engata um assunto, começa a desenvolvê-lo e lembra de um outro assunto, e a pessoa quer comentar alguma coisa e ela dá até sinais, né? Porque ela às vezes abre um pouco a boca assim, e você não deixa ela falar, interrompe e continua falando e torna aquele diálogo um monólogo. E não é este o nosso objetivo. Quando nós queremos conversar, queremos vender uma ideia, vender um produto, uma solução, eu não posso monopolizar a conversa. Eu preciso interagir. Eu preciso fazer perguntas. Eu preciso dar espaço para o meu ouvinte, para o meu cliente, meu lead, também fazer comentários, também contar histórias. E cada vez que eu engato um assunto e não paro de falar, eu transmito o que é para o ouvinte? Ansiedade, insegurança, parece que eu estou controlando aquele papo. E o que fazer? Praticar a escuta ativa. E escutar não é o mesmo que ouvir superficialmente. Por exemplo, estou aqui conversando com você nesse bate-papo, um conteúdo para o YouTube, e ao mesmo tempo eu escuto um carro passar na rua. Escuto não, ouço. Um carro passar na rua. Eu ouço alguém caminhando em outro andar, alguém que bateu uma porta, alguém que fez um assobio na rua. Só que eu estou ouvindo superficialmente, eu não estou concentrada em cada um desses ruídos que estão ao meu redor. Eu estou concentrada no assunto, estou concentrada no que eu estou expondo para você. Essa é a escuta ativa. Eu preciso parar e escutar 100%. Vão vir pensamentos aleatórios? Vão, isso é natural. Só que você se concentra e volta para o assunto. Eu sei que é muito desafiador vir aquele pensamento de puxa, minha próxima reunião, ou amanhã eu vou ter uma apresentação, e você ali ouvindo o cliente. Não, eu preciso estar 100% presente. Já deixa aqui nos comentários, você é bom de escuta? Ou você não dá tanta atenção, foge muito com os pensamentos? Comenta aqui que eu quero saber. Segundo grande erro é justificar o tempo todo. Cada ideia que você compartilha, você traz a história da carochinha e quer contextualizar todas as coisas. Por exemplo, eu sei que está em cima da hora, mas eu tenho vários assuntos muito importantes para compartilhar com você. É que eu fiquei muito sobrecarregada com outras demandas que eu tive. Nossa, não sabe o que aconteceu ontem. E aí você começa a contar histórias que não tem nem uma relação com o assunto em questão. A pessoa não quer que você fique justificando o tempo todo, explicando o motivo de você ter acordado mais tarde, perdido a hora e o que isso impactou no seu dia a dia, na sua casa, antes de chegar no seu escritório. Calma, menos é mais. Isso soa como uma desculpa e diminui o peso da sua entrega. Qual é a solução então, Fê? Ir direto ao ponto. Aqui está o relatório finalizado. E se precisar explicar, traga a solução primeiro e depois justifique. Objetividade. Terceiro grande erro é a voz passiva ou até infantilizada. Por exemplo, uma
uma fala muito fina, assim, sem firmeza, né? E usando esse tipo de finalização. E aí vem até os ruídos corporais, né? Porque naturalmente eu nem tinha pensado nisso. Comecei a girar aqui a aliança. Parece que você tá em dúvida o tempo todo, que você precisa o tempo todo de uma afirmação, uma confirmação do seu ouvinte. E a consequência é que você vai transmitir dúvida, incerteza, submissão, pouca segurança. Qual é a solução para isto? Grave a sua voz e analise a maneira como você se comunica. Você usa essas inflexões ascendentes nos finais de frase, né? Ou a voz vai para baixo? Isso faz total diferença. Use tons mais graves nos finais de frase. Isso mostra certeza, convicção, segurança. Eu sei o que eu estou falando. E não dá a impressão de que você sempre pede a permissão para falar. Quarto grande erro, a linguagem vaga, cheia de vícios de linguagem, que eu até exemplifiquei há pouco. Como, tipo assim, né? A gente basicamente tentou analisar tudo, entendeu? Sabe qual é a consequência disso? A sua mensagem perde a força, perde a credibilidade. E qual é a solução, Fê? Substituir os vícios por pausas estratégicas. E é tão curioso, ontem eu estava com uma mentorada, uma pessoa pública que vai fazer uma grande palestra em breve, nós estamos nos preparando para isso, e ela está muito, muito atenta na qualidade das pausas, porque agora ela percebe mais nela mesma e nas pessoas ao redor dela quando ficam falando desse jeito. E esse é até o primeiro passo, é observar mais nas pessoas, ficar muito exigente, muito chato com isso e depois começar a desconstruir esses ajustes que nos acompanham há anos. Por isso, use frases objetivas, que sejam diretas. Quinto grande erro, interromper os outros. Você é dessas pessoas que não aguenta e pensa assim, ai, porque eu posso esquecer, então eu vou interromper. E a pessoa diz assim, ai, desculpa te interromper, mas... E aí fala. A consequência é que você demonstra falta de inteligência emocional e impaciência. Qual é a solução para isso? É você anotar as suas ideias enquanto você escuta. A pessoa está falando, você pode até verbalizar, olha, durante a sua exposição eu vou anotar aqui algumas informações importantes. E caso surja um comentário que você acredite que é pertinente, você anota nesse momento para ao final da fala do outro, você colocar a sua ideia. E na sequência, ou até numa pausa que a pessoa fizer, você pode elegantemente dizer: posso complementar agora com um ponto muito relevante sobre o que você está comentando? Sexto grande erro, o uso excessivo de diminutivos e até gírias. Por exemplo, aqui vai um projetinho para você dar uma ajeitadinha. Qual é a consequência disso? Você minimiza a sua própria entrega e reduz a percepção de profissionalismo. Solução para isto: use um vocabulário mais técnico, mais profissional, como vou revisar esse projeto agora e fazer os ajustes necessários. Evite palavras que diminuam o valor do que você está entregando. Sétimo grande erro, a falta de clareza ao apresentar ideias. Exemplo, a gente pensou que talvez seja possível, de repente, nós implementarmos, não sei, talvez aquela ação. Consequência, a liderança não vai entender nada, seu público não vai entender nada e você perde espaço. Perde espaço de fala. Solução, estruturar a sua fala com lógica, com coerência, com coesão. Problema, solução e o benefício. Olha que simples! E você pode treinar a sua fala fazendo bullets, criando um roteiro com os principais pontos que você deseja abordar, usando essa lógica de problema, solução e benefícios. O oitavo grande erro é a linguagem corporal desalinhada. Você fala sobre um projeto muito importante olhando para baixo enquanto você apresenta aquela solução incrível, ou olhando para cima, ou ainda com as mãos nos bolsos, naquele ponto mais alto da sua fala, da sua negociação. E a consequência é que você gera ruído naquela interação. Ruído entre o que você diz e o que você mostra, porque o corpo não está mostrando isso. Para solucionar, mantenha sua postura ereta, contato visual, gestos abertos. E você pode treinar até falando em frente a um espelho, para observar como está esta comunicação não verbal. Nono grande erro é falar com pressa, sem fazer pausas. Então, aquela ideia que a gente tem que executar, ela é muito importante para nós garantirmos que o nosso projeto ele seja aceito e difícil de entender. Não dá nem vontade de prestar atenção. Essa fala atropelada
perde totalmente a sua força. Para melhorar isso, treine a leitura em voz alta, fazendo pausas nas pontuações, nas vírgulas, nos pontos, nas exclamações, nas interrogações. Respire antes de uma nova ideia, assim você não entra atropelado. E use pausas como estratégia de ênfase. Vai falar uma informação importante? Faça uma pausa antes de falar. E 10º grande erro é a falta de intencionalidade na sua fala. Por exemplo, se você responde algo só por responder, vai demonstrar falta de clareza, falta de foco. E a consequência é que a fala vazia não engaja com ninguém. Antes de falar, faça a seguinte pergunta: qual é a minha intenção em falar isso agora, em fazer esse comentário, em fazer essa pergunta? Torne cada fala uma entrega. Você pode informar, você pode persuadir, você pode inspirar. Pense nisso. Muito bem, no ambiente corporativo, a autoridade não vem só do cargo que você ocupa. Ela se constrói todos os dias. Nas palavras, nas atitudes, nos detalhes da sua comunicação. E se você identificou algum desses erros, esse é o momento de virar o jogo. Salve esse vídeo, compartilhe com a sua equipe no trabalho e me conta aqui nos comentários qual o erro que você mais vê por aí. Te vejo muito em breve. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.